Muito boa noite, meus amigos. Boa noite aos amigos. Boa noite, Cauê. Boa noite, Robério. Boa noite, Márcio. Boa noite. Estamos chegando aqui. Hoje, minha gente, é aniversário do poeta Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky. Eu tenho uma relação extremamente pessoal com esse poeta. Extremamente pessoal. Saiu uma das edições mais importantes da poesia dele, foi reeditada, né, agora, alguns anos atrás, que é uma edição dos anos 60 que foi atualizada, que é isso aqui, ó. Eu diria que esse material aqui é talvez o mais importante sobre Mayakovsky, né? São poemas escolhidos dele, traduzidos por Boris Schneiderman, que era russo, professor de russo da Universidade de São Paulo, tornou-se brasileiro, casou no Brasil e tal. O professor Boris Schneiderman, que era uma figura admirável, um santo homem. Boris Schneiderman era tradutor do russo, traduziu Tolstói, traduziu alguma coisa de Dostoiévski, mas acima de tudo ele era a paixão dele era Mayakovsky. Ele escreveu sobre Mayakovsky, o doutorado dele é sobre Mayakovsky, e ele, juntamente com os irmãos Campos, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, ali na segunda metade dos anos 60, acho que 67, eles traduziram pela primeira vez uma coletânea de poemas de Mayakovsky direto do russo. Porque os poemas que a gente tinha de Mayakovsky ou era do espanhol, ou era do francês, ou era do inglês. Nós não tínhamos ainda uma tradução do russo até os anos 60 da obra de Mayakovsky, né, dos poemas de Mayakovsky. Então, para os que estão chegando agora, a razão da live é o aniversário de Vladimir Mayakovsky. Ele estaria completando 131 anos hoje, né? Ele nasceu em 1893, no dia 19 de julho. Tal. Eu tenho uma relação extremamente pessoal com Mayakovsky. Eu, na verdade, basicamente, eu vou ler aqui um poema dele, que é o poema da live, não é? E comentar um pouco, não é? Como eu leio a poesia dele. Eu procuro acompanhar sempre o que sai sobre ele em livro. Foi um poeta que me marcou profundamente, assim. Pessoalmente eu sou marcado. É até difícil falar sobre Mayakovsky, porque tem uma relação muito próxima, muito familiar, né? Muito não distanciada, né? Então eu pretendo falar um pouco da poesia dele e entrar no poema que eu me propus aqui comentar, né? Vejam, é um poema que me marca muito. É um dos poemas, eu diria, é um dos poemas mais bonitos de Mayakovsky, e ao mesmo tempo é um dos poemas mais tristes dele, né? Eu não sei se todos aqui sabem disso, né? Esse poema está aqui, foi traduzido por Schneiderman e os irmãos Campos, está aqui nesse livro. É um poema que o título é uma dedicatória, né? A Sergei Yesenin. Yesenin foi um poeta russo, mas não da capital, do interior de Moscou. Era um poeta de origem camponesa, né? E eu chamo a atenção bem para essa ideia de ser Yesenin um poeta de origem camponesa, porque também assim chamou a atenção dele Trotsky. Eu não sei se todos sabem aqui, e todas, Leon Trotsky tem um livro chamado Literatura e Revolução. São os ensaios de Trotsky de crítica literária. Trotsky foi o primeiro na Rússia, e depois vieram outros, mas ele foi o primeiro a comentar o suicídio de Yesenin e comentar o suicídio de Mayakovsky. E ele liga os dois suicídios. São artigos curtos de Trotsky. Eu acho que tem 3, 4 páginas, não são longos, mas são artigos muito bons. Muito bons. Eu recomendo. Literatura e Revolução. Para mim, Trotsky me convenceu. Por que Yesenin se matou, se suicidou, e por que Mayakovsky se suicidou. A leitura de Trotsky não é uma leitura só pessoal, né? Então não só foi pessoalmente que ele se matou, mas há uma ligação com as mudanças na Rússia pós 24, né? Então Trotsky, ele nesse sentido, ele vê
na morte desses poetas um vínculo com a morte de Lenin e com as mudanças que foram implementadas na Rússia pós-morte de Lenin, principalmente a partir de 1925, né? E como isso tocou, de certa forma, nas artes, né? Atingiu o cinema, atingiu a literatura, atingiu a poesia, atingiu o teatro, atingiu as artes gráficas, de certa forma atingiu Mayakovsky. Então eu pessoalmente acho que Trotsky tem razão, mas é claro que há controvérsias. Eu vou ficar com a leitura de Trotsky disso. Agora eu vou fazer uma leitura também desse, né, de certa forma, desse suicídio, né, de ISN, porque Mayakovsky escreve um longo poema, né, um longo, bonito e triste poema, não é, sobre essa morte. Eu não sei se todos aqui leram o poema. Eu vou tentar ler ele aqui, eu acho que vai dar para ler sim. Eu vou ler ele, mas não impede de vocês lerem com calma. Acho que vale a pena ler com calma esse poema. Porque um poema não é um poema para se ler uma vez, é um poema, eu já li sei lá quantas vezes. É um poema para se ler várias vezes, inclusive. Algumas frases desse poema ficaram muito famosas. Eu já vi em camisa, já vi em panfleto de sindicato, em documento partidário. Tem umas duas frases desse poema que você tira ele do contexto do poema e pode significar outra coisa, né? Tem uma que ficou muito famosa, muito famosa. Inclusive, a primeira vez que eu vi essa frase não foi nesse poema, foi a frase solta, que é assim, eu acho que é mais ou menos assim: é preferível morrer de vodka do que de tédio, né? Essa frase é famosa, está nesse poema, né? É desse poema, né? Nesta vida, morrer não é difícil é a vida seu ofício. Está nesse poema também. Então, esse poema de Mayakovsky, ele é um poema extraordinário, né? Ele é um poema de 1926, né? Poucos meses depois da morte de ISN. ISN se matou, ele cortou os pulsos no hotel. Um hotel que tinha o sugestivo nome de Hotel Inglaterra, em Moscou. Era um hotel pequeno, inclusive. Não é que tem esse nome Inglaterra, mas era um hotel pequeno, né? Então veja, antes de falar do poema, então a razão da live é o aniversário de Mayakovsky. Ele nasceu em 1893, 19 de julho. Obviamente a razão também é a minha imensa simpatia por Mayakovsky, por tudo de Mayakovsky. Eu acho para mim os três maiores poetas que eu frequento, leio, releio e marca a minha vida Mayakovsky, Fernando Pessoa e o Walt Whitman. São os três grandes poetas que marcam definitivamente a minha vida. Eu tenho uma ligação muito forte com esses poetas, né? E dos três, há uma coisa muito singular com Mayakovsky, né? Porque dos três, Mayakovsky foi o único que viveu uma revolução. Não é porque o Walt Whitman não viveu uma revolução. O Walt Whitman participou de algumas transformações na segunda metade dos Estados Unidos. É o grande poeta dos Estados Unidos, sem dúvida. Fernando Pessoa viveu naquele Portugal e muito mais caminhava para o atraso e para o conservadorismo e aquela forma de catolicismo português. Então, se há alguém revolucionário, é o próprio Fernando Pessoa, não o Portugal de Fernando Pessoa. É diferente de Mayakovsky, né? Então, dos três poetas que eu mais amo, Mayakovsky, ele muito jovem, Mayakovsky tinha 15 anos quando ele aderiu ao bolchevismo, né? Ele entra para o Partido Social Democrata Revolucionário Russo, não é? na ala bolchevique, significa dizer a ala de Lenin, né? Então Mayakovsky, desde muito jovem, tinha imensa admiração por Vladimir Lenin. Escreveu uma poesia dedicada a Lenin, né? Mayakovsky, ele nesse deixa eu ver, nesse livro aqui. Esse livro aqui há uma espécie de autobiografia de Mayakovsky para quem se interessar, né? Além esse livro é marcante, eu diria. Esse livro é marcante, né? Além dos poemas traduzidos pelos irmãos Campos e Boris Schneider, né? Você tem ensaios. Tem 2 ensaios de Boris Schneider, né? Tem 2 ensaios dos irmãos Campos. Tem uma série de notas, tem uma série de bibliografia, né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma espécie de autobiografia de Mayakovsky. Mayakovsky fez uma autobiografia muito interessante, não é? Eu gosto muito. Tem gente que diz que há muito exagero nela, né?
há muito exagero nessa autobiografia de Mayakovsky, mas eu acho interessante quando Mayakovsky por ele mesmo, né? O título é Eu Mesmo, né? Mayakovsky. Aí ele começa assim: sou poeta, é justamente por isso que sou impressionante, é justamente por isso que sou tão interessante. Aí segue, eu diria que é uma autobiografia poética, ficcional, inventada, algumas coisas. Não é a quem diga, eu não conheço assim tão detalhadamente a vida dele, eu só li uma biografia de Mayakovsky, né? Uma biografia só, que eu não sei se tem outra em português, mas eu só li uma, né? Que eu recomendo demais, né? É uma biografia intitulada Mayakovsky, o poeta da Revolução, de Alexander Mikhailov. Alexander Mikhailov, editora Record. É a única biografia que eu li de Mayakovsky, né? É muito diferente dessa autobiografia dele. Então, pelo que eu entendi, a biografia do Mikhailov é mais completa. A de Mayakovsky é muito romanceada e tal. E na verdade são poucas palavras que Mayakovsky dirige sobre si mesmo. De fato não era para levar a sério como biografia, né? Mas eu acho divertido. Mayakovsky, além de tudo, era muito divertido, né? Muito irônico, muito divertido, muito auto-irônico, inclusive. Né? Tinha algumas manias de grandeza, tinha algumas manias inexplicáveis, né? Tipo, ele passou um ano vestindo uma camisa amarela, até hoje ninguém sabe porquê, um ano inteiro vestindo uma camisa amarela. Só saía na rua com essa camisa amarela. Umas coisas muito... Mayakovsky tinha umas coisas muito idiosincráticas, na verdade, né? Pelo que eu li na biografia dele. Mas eu não vou tratar da biografia dele, não me interessa, não é momento aqui de tratar da biografia detalhada dele. Mas eu recomendo essa biografia que eu li e gostei muito e li faz tempo, essa biografia tem mais de 10 anos traduzida para o português. Tem textos também que contextualizam o período dele, que são muito bons, né? Eu não sei se vocês conhecem aqui, há uma história do marxismo muito boa, que é aquela organizada por Eric Hobsbawm, o volume 9, essa edição aqui, ó. Essa edição aqui, o volume 9, tem 3 ensaios sobre o período russo e as artes, arte e revolução, o Zdanovismo, as artes no período de Lenin, no período do stalinismo. É a melhor contextualização que tem para compreender a poesia de Mayakovsky, é esse livro aqui. Essa história do marxismo, o volume 9, organizado por Eric Hobsbawm, né? E, obviamente, o que tem de melhor, sem dúvida nenhuma, o volume 9. É isso aqui, o volume 9. Esse aqui. Esse volume aqui tem 3 ensaios maravilhosos sobre o Zdanovismo, sobre arte e proletariado, sobre arte e revolução, sobre as artes no contexto da Revolução Russa. Recomendo demais. São 3 ensaios aqui, né? Mas, obviamente, no Brasil, eu destacaria 4 estudiosos de Mayakovsky que me ajudaram muito, né? Os 3 primeiros são clássicos, né? Que é Boris Schneiderman, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, e uma professora tradutora do russo que fez um mestrado sobre Mayakovsky muito bom. O nome dela é Letícia May. Ela fez um mestrado sobre esse poema. Ela estudou esse poema aqui de Mayakovsky, sobre isto. Ela estudou o poema, traduziu o poema e comentou o poema. Isso aqui é a dissertação do mestrado dela, né? Sobre isto é um poema de Mayakovsky de 1922, é um poema lírico, né? É um poema dedicado ao grande amor da vida dele. Mayakovsky teve um grande amor na vida que foi uma mulher chamada Lilia Brick. Ele viveu um relacionamento, como diz hoje, né? Um trisal, né? Eram 3 no relacionamento e tal. Lilia Brick, o marido dela, Ossip, e Mayakovsky, né? E Mayakovsky andou sofrendo muito por ela, o relacionamento acabava, voltava, e parece que depois de 23 o relacionamento não voltou mais, eles romperam de vez, mas ele sempre amou, né, Lilia Brick. O professor Boris Schneiderman entrevistou ela, porque ela morreu bem velhinha, ela morreu parece que 71, ou foi 70, essa mulher viveu muito, né, viveu muito. O professor Boris Schneiderman conheceu ela pessoalmente, na casa dela em Moscou, entrevistou ela, né? Esse livro tem um texto que é uma entrevista de Boris Schneiderman com ela, com Lilia Brick, né? Ela já estava bem velhinha, ela morre pouco tempo depois, né? Pelo que Boris Schneiderman conta aqui do encontro com ela, foi um encontro muito divertido. Ela era uma pessoa muito alegre, apesar da idade avançada, ela já estava com quase 80 anos, mas se falou de Mayakovsky, falou do relacionamento, ela foi bem aberta. Pelo que Boris Schneiderman descreve aqui, né?
A entrevista foi muito boa, né? Então, assim, e são os que eu leio para entender Mayakovsky, para os tradutores, os comentadores e tal, né, para compreender esse poeta que eu tanto amo e marca profundamente, não é, a minha vida. Então, veja, saindo dessas indicações bibliográficas, indicação de biografia, indicação de contexto, porque eu acho que é muito bom para você entender quando é um grande pensador, um grande na sua área, como foi Mayakovsky. Mayakovsky é um dos maiores poetas russos. Mayakovsky é um dos maiores poetas, se não o maior poeta russo. Então acho que é importante compreender quem estuda ele na nossa língua, quem traduziu ele na nossa língua, o contexto em que se deu a obra dele, eu acho importante. E acho importante alguém que se dedicou a algum poema específico dele, que é o caso da Letícia May. Então eu montei aqui uma bibliografia que eu penso em dar um curso de maneira mais sistemática, tipo assim, um curso que dure mais tempo, um curso que tenha mais horas, um curso que dê para ler alguns poemas com as pessoas que estão participando do curso, que dê para a gente ter uma interpretação mais tranquila, que não seja uma live. Essa live vai durar 50 minutos só, né? As minhas lives em média duram 50 minutos, não passo disso. Então veja, então eu gosto de ter uma boa bibliografia primária e secundária, né, para num curso você ter referências boas para que as pessoas leiam, as pessoas também compreendam, acompanhem o curso, possam comentar, possam concordar ou discordar, possam ajudar na reflexão. Então eu queria fazer um curso mais aprofundado sobre a poética de Mayakovsky, porque Mayakovsky não tem apenas uma poesia no sentido do verso, Mayakovsky tem uma poética no sentido aristotélico, essa é a minha hipótese. Mayakovsky ele era um grande poeta no sentido do domínio do verso, mas Mayakovsky era mais do que isso. Para mim, Mayakovsky tem uma poética, ele tem uma concepção de poesia, essa é a minha hipótese. Eu queria aprofundar isso e estudar isso, né? Eu acho que acredito que aqui, nessa live, obviamente, não vai dar, porque eu vou fazer um pequeno comentário à forma poética de Mayakovsky e depois pretendo ler o poema, né? Que é o poema que é o poema tema da live, inclusive, né? O poema é A Sergei Yesenin. Então, para os que chegaram agora, nesse 19 de julho é aniversário de Mayakovsky. Nós comemoramos o aniversário dele, né? É aniversário de Mayakovsky. Ele nasceu em 1893, no dia 19 de julho, na região da Geórgia, na Grande Rússia. Na época era Grande Rússia, né? Hoje é um país, na região da Geórgia. Ele é georgiano. Muito bem. Então a primeira coisa que pode ser dita sobre Mayakovsky, veja, Mayakovsky nasceu em 1893. Significa dizer, Mayakovsky nasceu no momento em que a própria Rússia estava vivendo um processo de transformação, né? O czar estava chegando a seu esgotamento, um domínio autoritário e centenário. O czar dominava a Rússia desde o final do século XVI, as famílias czaristas, né? Então, o domínio czarista é um dos piores da Europa. É um autoritarismo absurdo, uma concentração de renda absurda, uma ostentação bárbara, não é? E, obviamente, um cinturão de empobrecimento cruel, né? Então, a Rússia era um país muito empobrecido, era assim. Você tinha a capital, São Petersburgo, como um oásis, e o resto era pobreza, miséria e sobrevivência, não é, aos trancos e barrancos. Sofriam muitos camponeses, principalmente. Os mais pobres eram os camponeses. Então, ali no final do século XIX, quando nasceu Mayakovsky, a Rússia já estava vivendo um processo de transformação. Agora, a Rússia, ela é um paradoxo. Eu tenho um livro sobre a história da Rússia que me marcou muito, né? Depois, se alguém tiver interesse, me fale. Que é um bom livro, é um livrão assim, História da Rússia. E eu sempre fui fascinado pela Rússia porque, assim, mesmo sendo um país pobre, mesmo sendo um país de governo autoritário absurdo como o czar, né? O czarismo russo é de um autoritarismo atroz. Mesmo sendo um país pobre, a Rússia é um país de grandes escritores. Eu até arrisco dizer uma coisa que é perigoso dizer, mas eu digo. O maior escritor da humanidade para mim é um russo. Chama-se Fyodor Dostoiévski. Eu acho o maior escritor que eu já li na minha vida.
Eu sempre achei que era Shakespeare. Depois que eu li Dostoiévski, para mim, eu não consigo ver um escritor melhor do que Dostoiévski. Tudo que eu li dele, e eu não li toda a obra dele, não tenho condição, mas tudo que eu li de Dostoiévski, para mim, diz muito do que é um grande escritor, em todos os sentidos. Não é? Construção da narrativa, construção de personagem, profundidade de personagem, a questão da dramaticidade psicológica, a universalidade dos personagens e principalmente a capacidade de criar enredo extraordinário. Para mim, Dostoiévski é o escritor que cria enredos extraordinários e eu vejo nele, né, o maior escritor da humanidade, pelo menos para mim, né? E ao mesmo tempo um país tão pobre, né? Um país tão pobre, um país pobre não, empobrecido, né? Porque a Rússia foi levado ao empobrecimento pelo modelo czarista, né, de dominação de séculos, né, uma coisa absurda. Então, esse país, quando Mayakovsky nasceu, já estava chegando o esgotamento do czar, então uma crise era pior, porque todo esgotamento de forma de governo é crise. Todo esgotamento de forma de governo é sempre uma crise. Então você estava chegando a uma crise, né? Vai ter uma tentativa de revolução em 1905, Mayakovsky tinha 8 anos, 7, 5, 12, ele tinha 12 anos. Mayakovsky tinha 12 anos quando houve a primeira tentativa de revolução na Rússia. Ele já queria com 12 anos participar, né? E foi malograda, os revolucionários foram presos, né? Lenin, inclusive, né? Depois vai para o exílio, também Trotsky, Stalin, etc. Né? Lenin vai para o exílio, né? Volta só depois. Porque senão seria morto, inclusive. Eles queriam matar Lenin, né? Lenin já era uma liderança ali em 1905. Mayakovsky, ele, em 1905, ele, obviamente, com 12 anos, ele tem um estalo, né? A Rússia foi abalada em 1905, né? E Mayakovsky tinha 12 anos. Né? A partir daí, a família muda para Moscou, e em Moscou, ele chega em Moscou com 14 anos, a família muito pobre, o pai tinha morrido, eram duas irmãs e ele, 3 e a mãe 4, os 4 pobres, né? 4 pobres, né? E na verdade, 4 fraquezas não geram uma força, né? 4 fraquezas não geram uma força, eram 4 pessoas frágeis numa Rússia em profunda transformação, à beira da revolução, perto da guerra, uma tragédia da guerra. A Primeira Guerra Mundial foi uma tragédia para a Rússia, né? Então assim, porque a Rússia foi para a guerra, né? E nesse sentido, esse país, né, ao mesmo tempo que vivia essas crises, uma pobreza extremada, governos autoritários, era um país que florescia nas artes. Isso é que é genial. Isso para mim é paradoxal, né? Era um país que florescia nas artes. A Rússia estava vivendo transformações no teatro, estava nascendo o teatro popular. A Rússia chegava a ter ali, depois de 18, um dos melhores cinemas do mundo. Até hoje tem um dos melhores cinemas do mundo. Não esqueçamos, né? Russo, Eisenstein, Sergei Eisenstein. É russo Pudovkin, um dos maiores cineastas do mundo. E é russo, imagine, Dziga Vertov, o maior documentarista, né? Então assim, a Rússia vivia transformações do teatro, transformações do cinema nascente, na poesia, na literatura, na arquitetura, nas artes plásticas, no design gráfico. A Rússia vivia as suas vanguardas. A Rússia teve as suas vanguardas próprias, diferente da Europa Central. A Europa Central tinha um tipo lá de vanguarda, a Rússia viveu o seu tipo de vanguarda. O futurismo russo é uma vanguarda própria da Rússia. Então assim, a Rússia, ela, apesar de ser um país muito pobre, apesar de ser um país muito empobrecido, apesar de ter um regime extremamente autoritário que era o czar, né, nas bases do czar, a Rússia vivia uma profunda transformação estética. E isso não é pouco para Mayakovsky. Ele já vai entrar no cenário russo, a Rússia em ebulição estética. Significa dizer, Mayakovsky não inventou nenhuma ebulição estética. Ele entra muito jovem. Muito jovem. Quando ele tinha 16 anos para 17, ele já estava no olho do furacão das vanguardas russas. Então assim, as vanguardas russas mudaram Mayakovsky. Não foi Mayakovsky que mudou as vanguardas russas, foi o contrário, né? As vanguardas russas mudaram Mayakovsky. Ele, digamos assim, ele entra na radicalidade vanguardista, não é? Assume essa radicalidade vanguardista em tudo que ele faz. Então Mayakovsky foi uma vanguarda em andamento.
Foi uma vanguarda ambulante, né? Então, assim, em tudo que ele fez, as vanguardas, elas, de certa forma, elas foram fundamentais, né? Para você ter uma ideia, Mayakovsky será uma das lideranças de uma vanguarda russa chamada cubo-futurismo, né? Que vai ter um impacto na arquitetura, que vai ter um impacto na engenharia, que vai ter um impacto no design gráfico, que vai ter um impacto na poesia. O cubo-futurismo é extraordinário. Extraordinário. Eu tenho aqui um livro, que é um livrinho velhinho já, bem velhinho, mas vale a pena, eu recomendo, né? Que é de um italiano chamado Ripellino, Mayakovsky e o Teatro de Vanguarda. Esse livro é muito bom, muito bom. É um livro antigo, dos anos 60, inclusive, né? No Brasil é dos anos 70, mas é uma beleza, assim, porque antes de entrar propriamente no debate de Mayakovsky no teatro, ele discute as artes. O primeiro capítulo desse livro é uma aula sobre as artes russas ali entre 1905 e 1920. 15 anos de transformação. Veja, a Rússia viveu 15 anos direto de efervescência estética. Na engenharia, na arquitetura, na poesia, no romance, no cinema, no teatro, na dança, na música. Impressionante, impressionante isso, né? Um país marcadamente empobrecido e ter uma frutificação literária extraordinária, uma vanguarda estética tão potente, né? E, consequentemente, paralelo à transformação estética, também a Rússia estava vivendo uma transformação política, porque a Rússia estava preparando uma revolução, que não será qualquer revolução, né? Ainda hoje, historicamente falando e olhando para o passado, é a maior revolução proletária da humanidade. Isso ninguém tira. 1917 é a maior revolução proletária da humanidade. Mas, paralelo a isso, né, e é uma coisa extraordinária que tem que ser estudada na Rússia, paralelo a isso, a Rússia viveu duas grandes revoluções. A revolução política, que vai desabrochar em 17, e a revolução estética. A Rússia, empobrecida, dominada por um czar autoritário, viveu extraordinariamente pulsante uma experiência de vanguarda que atingiu a engenharia, a arquitetura, o cinema, a poesia, o romance, o teatro, a dança e a música. Impactante a mudança. Até hoje, inclusive até hoje. Cada área dessa teve grandes mestres, teve grandes lideranças, né? Por exemplo, Mayakovsky vai ser uma das lideranças do cubo-futurismo. Essa mesma Rússia teve Eisenstein, Sergei Eisenstein, teve Dziga Vertov, minha gente, um gênio do cinema. Para mim, uma das figuras mais geniais do cinema chama-se Dziga Vertov, né? Teve o Pudovik, por exemplo, teve Kuleshov, o efeito Kuleshov. O cara inventou um efeito, um cara que veio da psicologia, o efeito Kuleshov tem um impacto muito grande no cinema, né? No teatro, o teatro de Meyerhold, o teatro de rua, o teatro popular, que antecede a Bertolt Brecht na Alemanha. Antes de Brecht existiu Meyerhold, que cria na Rússia o famoso teatro popular, e esse homem será um grande revolucionário, o Meyerhold, né? Então, assim, é impressionante, impressionante. Shostakovich, por exemplo, na música, né? Igor Stravinsky, por exemplo, na música e na ópera. Cada nome extraordinário que essa Rússia, essa mãe Rússia deu. E eu nem quero falar, antes das vanguardas, a grande literatura russa. Tolstói, Dostoiévski, que para mim é o maior escritor da humanidade. Pushkin, um dos maiores contistas da humanidade. Pushkin, não é? Deu, por exemplo, a literatura de Gogol, a revolução que Gogol vai fazer no teatro com o Capote é impressionante, impressionante. Então, assim, isso é ainda para mim, que sou um brasileiro e estou muito longe da Rússia, um paradoxo. Como é que um país tão empobrecido, dominado por um czar autoritário, um país que tinha uma massa camponesa faminta, dá uma arte de vanguarda tão extraordinária? Isso já deveria ser um desafio para a gente entender. E Mayakovsky é fruto desse caldo cultural. Porque tem gente que acha que Mayakovsky veio do nada, como se fosse um gênio que veio do nada. Minha gente, não existe gênio que veio do nada. Isso não existe, isso é uma ilusão, isso é uma fantasia. Nenhum gênio vem do nada. Todo gênio é gênio a partir de condições históricas e sociais. Ninguém é gênio do nada. Isso não existe. Então, Mayakovsky ele é fruto, né,
desse caldo cultural extraordinário. Ele nasce em 1893, 19 de julho, no dia de hoje, né? 19 de julho de 1893. Com 12 anos, ele viu de perto, com 12 anos ele já viu a primeira tentativa de revolução, e obviamente a primeira tentativa de revolução onde vai nascer os bolcheviques. E ele vai se tornar um bolchevique muito jovem, com 14, 15 anos, ele já está nas fileiras, né, do bolchevismo. Então, fechando essa panorâmica geral das vanguardas russas e de seu impacto revolucionário, eu quero entrar em Mayakovsky. Veja, a primeira coisa que eu acho fundamental de entender na poesia de Mayakovsky é como ele assume o rompimento com a chamada forma clássica, né? Por exemplo, o lirismo da rima, né? A Rússia tinha um tipo de literatura ainda muito dependente do modelo francês. Vocês devem saber, não é, que São Petersburgo, que era uma espécie de capital cultural da Rússia, era muito afrancesada. Sempre quer dizer, tinha muita influência da França, né? Então, esse modelo de rima e métrica clássica, né, da poesia, Mayakovsky rompe completamente, que era próprio do século XIX. Né? Mayakovsky será um crítico radical desse modelo. Para você ter uma ideia, Mayakovsky demonstrará que é possível fazer poema de tudo e de qualquer forma. Isso é que é genial. Não existe uma forma única para a poesia, como se imaginava no século XIX. Mayakovsky vai fazer poema em forma de quadrilátero, em forma de triângulo. Mayakovsky fará poema sem rima, verso livre. Então, assim, é impressionante. Fará versos longos. Mayakovsky usará elementos prosaicos na poesia. Cara, o cara vai revolucionar a poesia russa, né? É impressionante o impacto, eu diria, revolucionário que Mayakovsky fará na forma poética. E eu nem entrei no conteúdo, porque no conteúdo ele vai arrebentar com tudo, né? Estou falando da forma, quando ele rompe com uma forma tradicional, com uma forma clássica, com uma forma de lirismo que enrijecia a poesia e dava uma certa camisa de força à poesia. Mayakovsky vai arrebentar com essa camisa de força, porque ele vai provar que o poema pode ser feito de qualquer forma. Não existe uma forma privilegiada, não existe uma forma única, não existe um critério único para ser poema. Por isso que eu queria dar um curso sobre a poética de Mayakovsky, porque Mayakovsky, ele não tem apenas poesia, verso. Ele não é apenas um fazedor de verso. Mayakovsky, ele tem uma concepção de poesia, logo ele tem uma poética no sentido aristotélico. É isso que eu quero dar um curso de longa duração sobre isso. O que é essa poética de Mayakovsky, né? Para chegar propriamente ao verso, né? Mayakovsky, ele de certa forma, ele fará parte dessa geração simbolista, né? O simbolismo na poesia russa será muito forte no final, na segunda metade do século XIX. Então Mayakovsky já começa fazendo poesia sobre a influência desse simbolismo. Só que esse simbolismo russo, ele tinha uma dimensão muito mística, ele era muito religioso. De um modo geral, o simbolismo, enquanto gênero poético, é muito místico, né? Lembremos aqui Cruz de Souza. Cruz de Souza é o nosso maior simbolista, né? O poeta negro catarinense. Essa mística poética, ela será muito combatida por Mayakovsky, né? Mayakovsky, ele perceberá na forma mística do simbolismo um certo reacionarismo. Veja, eu acho que Mayakovsky também é muito exagerado, né? Como todo vanguardista, né? Eu não diria que o simbolismo é reacionário. Agora, o simbolismo russo acabou sendo reacionário por ter vínculos com o czarismo, com a escola czarista. Era uma poesia, de certa forma, mística e conformada. Mayakovsky odiava o conformismo, né, minha gente? Aqui para nós. Mayakovsky odiava o conformismo. Para ele, toda forma de conformismo é reacionário. Agora, eu acho que ele exagera um pouco quando ele analisa o simbolismo. Eu gosto do simbolismo russo, né? Berliuk, por exemplo, é um poeta simbolista muito bom. Mas Mayakovsky, ele não aceitava o simbolismo. Para ele quer colocar definitivamente a poesia russa no seu caminho moderno. Os irmãos Campos, mais Boris Schneiderman, têm um livro sobre isso, em que eles mapeiam, né, o que é a poesia moderna russa. Nesse livro aqui, que eu adoro também. Eu acho esse livro maravilhoso. Eles mapeiam quem são os chamados poetas modernos, pós-vanguarda, né? E eles têm uma pequena biografia de cada poeta. É muito bom esse livro, minha gente? Muito bom mesmo. Eu recomendo demais. A poesia russa moderna. Esse livro deve estar esgotadíssimo, que é da editora Brasiliense. Eu guardo ele como uma relíquia. Isso para mim é uma relíquia, esse livro. Veja, então nesse sentido, Mayakovsky ele faz parte, ele joga, né,
a poesia russa para isso que os irmãos Campos chamam de poesia moderna. Mayakovsky ele é muito marcado definitivamente pelas vanguardas. Mayakovsky é um vanguardista do começo ao fim. Né? Do começo ao fim. É sempre a busca por um novo sistema semântico. Criar livremente é entrar num novo sistema semântico. Se há uma coisa que define a poesia de Mayakovsky, é que ela entrou definitivamente, entre aspas, no novo sistema semântico, como diz Haroldo de Campos. Mayakovsky colocou a poesia moderna russa dentro de um novo sistema semântico. Significa dizer, um novo sentido para as palavras. Consequentemente, um novo sentido para o verso. E, consequentemente, não só um novo sentido para as palavras, não só um novo sentido para o verso, mas um novo conteúdo para o verso. Isso é que é absolutamente fundamental. O conteúdo da poesia de Mayakovsky é um conteúdo revolucionário, mesmo quando ele está falando de amor, mesmo quando ele está fazendo poema lírico. Mayakovsky não consegue fazer um poema lírico apenas relambido por sentimento amoroso. Para Mayakovsky, o sentimento amoroso faz parte de um processo revolucionário. Meu amigo, isso é uma loucura, eu não sei como explicar uma coisa dessa. É impressionante, né? Era uma máquina vanguardista ambulante, Mayakovsky. E olha que viveu pouco tempo, né? Mayakovsky morreu em 1930, né? Se matou com um tiro no peito em 1930. Viveu 37 anos, né? Então, assim, uma figura extraordinária. Lembre-se que Caetano Veloso musicou, viu? Musicou um poema de Mayakovsky, né? Viu, Robério? Você que é cantor, Mayakovsky, Caetano Veloso musicou. Lembra daquele... eu acho que o nome da música é Amor, se eu não me engano, né? Quem sabe um dia, como uma luneta no... como é? Eu não lembro. Eu sei que há um poema, né, chamado Amor, que Caetano musicou. Na verdade, Caetano Veloso não traduzia. Ele pegou a tradução de Haroldo de Augusto de Campos, que era amigo deles, né? Caetano Veloso sempre foi muito amigo de Haroldo de Campos e Augusto de Campos, né? E ele musicou. Eu, pessoalmente, acho que a música fica linda não na voz de Caetano Veloso, na voz de Renato Braz. A adaptação do poema à música foi de Caetano Veloso. Agora, a versão mais bonita dessa composição e adaptação de Caetano Veloso é de Renato Braz. Eu amo Renato Braz, acho a coisa mais linda do mundo, né? A voz de Renato Braz cantando esse poema de Mayakovsky chamado Amor, que Caetano Veloso musicou. É lindo, né? É lindo demais. Então, Mayakovsky ele acaba sendo tendo essa... a vanguarda muda completamente. Mayakovsky embarca na vanguarda, né? E, consequentemente, ao embarcar na vanguarda, ele revoluciona as artes literárias russas. Então, Mayakovsky ele fará parte desse movimento revolucionário dentro das artes literárias, e não só, porque Mayakovsky vai se meter com o teatro, Mayakovsky vai se meter com as artes gráficas e chegará a fazer um pequeno documentário também, né? Exatamente, é isso mesmo, Amor é o nome. É exatamente o Amor, isso mesmo, Zezito, o Amor. Pronto, é isso mesmo, que é Caetano que musicou. Isso é um poema de Mayakovsky, eu tenho ele aqui, eu estou com ele aqui, tá aqui. Está nesse livro aqui. É um poema de Mayakovsky, né? Tradução de Haroldo de Campos e Augusto de Campos. E Caetano Veloso, na verdade, colocou a melodia na letra, que já era o poema de Mayakovsky. E na voz de Renato Braz, para mim, parou ali. É a melhor interpretação, é a do grande Renato Braz. Veja, o verso de Mayakovsky, ele quebra todas as formas da poesia clássica russa. Significa dizer, Mayakovsky é um vanguardista radical. Não é qualquer vanguardista, é um vanguardista radical. Ele quebra todas as formas da poesia clássica russa. Ele quebra a métrica, ele quebra a rima tradicional. Ele incorpora a sonoridade ao verso. Ele fez verso para ser cantado. Por isso que Caetano Veloso adaptou. Propositalmente, Mayakovsky fez verso para ser cantado e recitado. E ele recitava, ele gritava, né? Ele tem um poema chamado A Plenos Pulmões, meu gente. Quem escreve um poema a plenos pulmões é que quer que ele seja recitado, né? E Mayakovsky, ele tinha uma coisa que eu acho absolutamente genial, que é uma espécie de intersemiótica. Mayakovsky, ele praticava, eu acho que ele é o primeiro a praticar uma intersemiótica, né? Que é essa mistura de signos. A mistura de signos, né?
Ele tem, por exemplo, uma dimensão visual e ao mesmo tempo uma dimensão tátil. Os versos de Mayakovsky têm dimensão tátil e visual. É interessante que Mayakovsky fez versos num momento em que o próprio cinema estava sendo transformado, né? Impressionante isso, né? Impressionante, né? E sem dúvida nenhuma, a forma poética de Mayakovsky, ela incorporou a rebelião social. Então, além de tudo que eu disse aqui, foi a revolução que Mayakovsky fez na forma. Mayakovsky revolucionou a forma do verso. Faltava dizer uma coisa, ele revolucionou também o conteúdo do verso. Mayakovsky incorpora a rebelião social na poesia, né? Por isso que não há separação entre forma e conteúdo de Mayakovsky. Mayakovsky é o primeiro a dizer, não há forma revolucionária sem conteúdo revolucionário. Não há conteúdo revolucionário sem forma revolucionária. Então, por isso que esse papinho de dizer que os poemas políticos de Mayakovsky são panfletários, isso é falso. Absolutamente falso. É quem não conhece Mayakovsky e reproduz bobagem. Não é. Os versos políticos de Mayakovsky revolucionário são tão bons como qualquer outro. Porque Mayakovsky não separava forma e conteúdo. Isso é fundamental, né? Então, nesse sentido, forma e conteúdo em Mayakovsky são inseparáveis. Ora, um dia eu ainda quero aprofundar tudo isso que eu disse aqui de maneira muito resumida, né? Dar um curso sobre a poética de Mayakovsky, tanto na forma, né, no sentido estético, como no conteúdo em sentido revolucionário, né? Isso precisa ser aprofundado, precisa ser estudado com mais detalhe, com mais calma, né? E eu quero um dia fazer isso. Para terminar a live, eu queria comentar exatamente o poema, que é um dos poemas mais bonitos de Mayakovsky, né? Mayakovsky tinha um amigo, eu recomendo que vocês leiam, quem puder, no livro de Trotsky tem Leon Trotsky tem um livro chamado Literatura e Revolução. Tem uma série de ensaios dele sobre literatura e arte. No final do livro tem 2 pequenos ensaios de Trotsky sobre 2 suicídios. O suicídio de Sergei Yesenin em 1925 e o suicídio de Mayakovsky 5 anos depois, em 1930, tá, né? Olha aí, minha gente, que maravilha. Muito obrigado, meu amigo Marcelo Iquedá nos presenteou com um poema de Mayakovsky. Tá aí, ó. O meu amigo Marcelo Iquedá de Fortaleza colocou aí um poema de Mayakovsky aí para todos verem, né? Veja, Mayakovsky ele tinha, Trotsky comenta, né, a razão do suicídio. Trotsky, na verdade, lança uma hipótese sobre a razão do suicídio de Yesenin e de Mayakovsky. Eu não vou entrar aqui em detalhe no debate de Trotsky, mas eu recomendo a leitura porque eu acho que vale a pena. São 2 textos muito bonitos e muito sérios de Trotsky. Trotsky levou muito a sério, não é, o suicídio de Mayakovsky e o suicídio de Yesenin. Inclusive, Trotsky diz uma coisa sobre Yesenin, né, que, cara, para vocês terem uma ideia, ele nasceu em 1895 e morreu em 1925. O cara morreu com 30 anos. O cara cortou os pulsos num hotel, pequeno hotel de Moscou, chamado Inglaterra. Ele cortou os pulsos, né? Segundo Trotsky, Yesenin era um poeta camponês e ele nunca suportou as transformações que a Revolução trouxe para a cidade de Moscou. E ele sempre foi uma pessoa completamente inadaptado ao modelo de industrialização e urbanização de Moscou. Foi muito impactante nele. Ele veio descobrir que de fato ele era um poeta camponês, amava a sua terra. Era um poeta do campo que tentou sobreviver às duras penas numa cidade que vivia uma profunda transformação. Isso impactou aquele jovem poeta de tal maneira que ele não suportou. Ele não suportou. E Trotsky vai dizer mais, né? O próprio governo revolucionário russo não entendeu Yesenin. Não entendeu Yesenin, né? Então, assim, Yesenin, na verdade, é um poeta que vivia ele vivia cindido internamente. Essa é a tese de Trotsky, que também é a leitura de Mayakovsky. E Yesenin vivia cindido por dentro. Era um homem dividido, um homem profundamente sofrido, né? Há uma foto dele morto, né? Aqui, ó. Essa foto dele aqui. Essa foto dele aqui foi quando ele faleceu, não é? Em 1925, no Hotel Inglaterra.
Os irmãos Campos trouxeram a foto dele para cá. Essa foto é clássica, né? Essa foto está no museu lá de Moscou. E veja, então nesse sentido, Mayakovsky ele ficou profundamente mesmo, profundamente tocado com a morte de ISN. Isso, sem dúvida nenhuma, apressou também a decisão de Mayakovsky de se matar, né? Eu diria que Mayakovsky começa a levar a sério a possibilidade do seu suicídio depois do suicídio de ISN. Eu não tenho dúvida disso, não tenho nenhuma dúvida de que, de certa forma, isso foi, para Mayakovsky, de certa forma, foi muito pesado, né? Foi assim. Veja, Mayakovsky era amigo pessoal do ISN, pessoal mesmo, assim, amigo sei lá, como diz o ditado, de copo de cruz, né, de vodka e de poesia, de muita coisa. Você vai ver no poema que ele dedica a ele. Eu diria que o poema que Mayakovsky dedica a ISN diz tudo, né? E Mayakovsky deixou passar umas 2 semanas da morte dele e escreve um poema que foi traduzido aqui pelos irmãos Campos, intitulado A Sergei Yesenin. E eu vou ler agora. Não garanto fazer nenhum comentário, porque é um poema que me marca muito, é um poema que me dói por dentro, é um poema que me comove muito. Eu nem sei se eu consigo dizer muita coisa sobre ele, mas eu amo esse poema e acho que Mayakovsky fez ele. Esse poema saiu do fundo da alma de Mayakovsky. Eu não tenho mais dúvida disso. Aqueles que não conhecem, vai escutar agora, mas quem conhece, pense comigo e se possível releia hoje. Acho que vale a pena. Hoje é aniversário de Mayakovsky. Vale a pena cada um escolher o poema que mais gosta e reler, né, para homenagear o poeta. A Sergei Yesenin. Você partiu, como se diz, para o outro mundo. Vácuo, reticências. Você sabe, entremeado às estrelas. Perdão, você sobe, entremeado às estrelas. Nem álcool, nem moedas, sóbrio. Voo sem fundo. Não, ISN. Não posso fazer troça. Na boca, uma lasca amarga. Não a mofa. Óleo. Sangue nas mãos frouxas, você sacode o invólucro dos ossos. Pare, basta. Você perdeu o senso? Deixar que a cal mortal lhe cubra o rosto? Você, com todo esse talento para o impossível, hábil como poucos, por quê? Para quê? Perplexidade, ponto. É o vinho? A crítica esbraveja, tese, 2 pontos. Refratário à sociedade, corolário. Muito vinho e cerveja, sim. Se você trocasse a boemia pela classe, a classe agiria em você e lhe daria um norte. Que verso absurdamente genial. Me permitam um parênteses. Que verso absurdamente genial. Vou repetir aqui. Se você trocasse a boemia pela classe, a classe agiria em você e lhe daria um norte. E a classe, por acaso, mata a sede com xarope? Ela sabe beber. Nada tem de abstinência. Sim. Se você tivesse um patrono no posto, ganharia um conteúdo bem diverso. Todo dia uma cota de 100 versos, longos e lerdos, como Doronin. Aí tem uma nota aqui se referindo a Doronin, que é um poeta soviético contemporâneo de ISN. Como Doronin, remédio, para mim, despautério, mas cedo ainda, você estaria nessa corda. Melhor morrer de vodka que de tédio. Eu acho esse verso, me permitam mais um parênteses, esse é um dos versos mais famosos desse poema. Eu já vi esse verso em camisa, em armário, em faixa,
em panfleto de sindicato, em documento de partido. Eu já vi esse verso, né? Melhor morrer de vodka que de tédio. Não revelam as razões desse impulso, nem o nó, nem a navalha aberta. Talvez se houvesse tinta no Inglaterra, um parênteses, no Inglaterra aqui ele está se referindo ao hotel onde ISN se matou. Talvez se houvesse tinta no Inglaterra, você não cortaria os pulsos. Os plagiários felizes pedem bis. Já todo um pelotão em autoexecução, para que aumentar o rol dos suicidas? Pergunta Mayakovsky, né? Antes aumentar a produção de tinta. Agora, para sempre, tua boca está cerrada. Difícil e inútil escogitar enigmas. O povo, o inventa línguas, perdeu o cânoro contra mestre de noitadas. E levam versos velhos ao velório, sucata de extintas exéquias, rimas gastas, empalam os despojos. É assim que se honra um poeta? Não, não. Se ergueram ainda um monumento onde o som do bronze ou o grave granito, e já vão empilhando no jazigo dedicatórias e ex-votos. Excremento, teu nome escorrido no muco, teus versos, Subnov, que é um compositor russo, Subnov os babuja, voz quérula, sobre bétulas murchas, nem palavra, amigo, nem soluço. Ah, que eu saberia dar um fim a esse Leonid Lohengrin, que é um compositor e ator, né, de uma peça de Wagner. Saltaria, escândalo estridente. Chega de tremores de voz, assobios nos ouvidos dessa gente. Ao diabo com essas mães e avós, para que toda essa corja explodisse, inflando os escuros, Redgotes e Kugan, atropelado. Kugan é um poeta que Mayakovsky adorava brigar com ele. Atropelado fugisse, espetando os transeuntes nos bigodes. Por enquanto, há a escória de sobra. O tempo é escasso. Mãos à obra. Primeiro é preciso transformar a vida para cantá-la em seguida. Esse é o segundo verso desse poema, que é famosíssimo, né? Eu já vi também cartão em tudo, né? Repito, o tempo é escasso. Mãos à obra. Primeiro é preciso transformar a vida para cantá-la em seguida. Os tempos são duros para o artista. Mas dizei-me, anêmicos e anões, os grandes, onde, em que ocasião escolheram uma estrada batida? Que verso lindo, né? Que pergunta, que poética, que domínio extraordinário da palavra tem Mayakovsky. Vou repetir, porque eu amo essa parte desse verso, né? Mas dizei-me, anêmicos e anões, os grandes, onde, em que ocasião escolheram uma estrada batida? General da força humana, o verbo, marche, que o tempo cuspa balas para trás, e o vento no passado só desfaça um maço de cabelos. Para júbilo, o planeta está imaturo. Para júbilo, o planeta está imaturo. Aí vem o verso final. É preciso arrancar alegria ao futuro. Nesta vida, morrer não é difícil. O difícil é a vida e seu ofício. Esse é o terceiro e mais famoso verso desse poema como um todo. Vou repetir, porque eu amo esse final. É um dos mais bonitos, líricos e atraentes término de um poema. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Repito, é preciso arrancar alegria ao futuro. Nesta vida, morrer não é difícil. O difícil é a vida e seu ofício. Esse poema foi escrito, eu repito o que eu disse no começo, né, do fundo da alma de Mayakovsky. Mayakovsky era amigo pessoal de ISN, era amigo de vodka, era amigo de casa, era amigo
de partilhar os segredos, era amigo de partilhar as mágoas, como dizia na minha terra, de afogar as mágoas, era amigo de afogar as mágoas, ou como diz Chico Buarque, amigo de copo e de cruz, né? Amigo de copo e de cruz. Mayakovsky tinha uma verdadeira veneração por ISN, era um jovem poeta, inteligentíssimo, sensível, marcadamente camponês, carregava a sua terra dentro de si, e um poeta inadaptável naquele modelo de Moscou que vivia toda uma parafernália industrial em revolução. Um poeta que foi suicidado por uma sociedade. Essa é a tese de Trotsky. Trotsky vai dizer, paradoxalmente, ISN não se matou, ele foi suicidado. Trotsky diz isso, né? Por uma sociedade que não o compreendeu. Mayakovsky compreendeu ele perfeitamente. E do fundo da alma escreve essa maravilha. Esse poema extraordinário chamado Para Sergei ISN, né? Então assim, eu diria que nada melhor para lembrar a vida desse grande poeta que foi Mayakovsky, que nasceu no dia de hoje, 19 de julho de 1893, nada melhor do que lembrá-lo naquilo que ele mais fez, mais amou, mais gostou, e aquilo que deu sentido à sua vida, que foi a poesia. Mayakovsky foi um poeta em estado puro. Mayakovsky foi um poeta toda a vida, mesmo quando fez cinema, quando fez teatro, quando fez design gráfico, Mayakovsky era poeta. Por quê? Porque nele havia mais do que verso, havia nele um gigantesco domínio da linguagem que a gente chama de poética. Mayakovsky é o poeta da poética, né? No sentido aristotélico. Eu admiro imensamente esse poeta e esse dia não podia passar sem ser notado, o dia de Mayakovsky, né? E nada melhor do que ler um poema em que ele dedica a um poeta. Nada melhor, né? Que é a cara de Mayakovsky. Poema dedicado a um poeta, e um poeta que se matou, né? Absolutamente fundamental. Pensar nesse poeta, pensar no suicídio, pensar na vida e saber, né, que de fato morrer não é difícil, difícil mesmo é a vida e seu ofício. Agradeço a todos e todas que andaram por aqui, desejo a todos e todas um bom final de semana e sigamos, né? E leiamos Mayakovsky, ajuda. Grande abraço, minha gente, valeu demais.